Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre Camp Humphreys, localizado na Coreia do Sul, a maior base militar dos Estados Unidos em solo estrangeiro, uma instalação verdadeiramente monstruosa. Se gostarem do vídeo, deixem aqui as suas curtidas e não se esqueçam também de seguirem o canal nas outras redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. Quem vê fotografias de Camp Humphreys pensa que está vendo o centro de uma pequena cidade de classe média alta dos Estados Unidos. Parques arejados, amplos e arborizados. Shopping center com cinema, lojas e praça de alimentação, escolas para crianças e jovens, igrejas, edifícios residenciais com playgrounds e até mesmo um parque aquático completo. Mas essas pessoas se enganam, pois aquilo que estão vendo é, de acordo com o slogan oficial das Forças Armadas norte-americanas, a maior plataforma de projeção de poder em todo o Pacífico. As obras de ampliação da base, que custarão quase 11 bilhões de dólares, ficarão terminadas em 2020, quando então Camp Humphreys será, de longe, a maior base militar dos Estados Unidos em solo estrangeiro. A história dessa megabase começou em 1919, quando os japoneses, que dominaram completamente a Península Coreana entre 1910 e 1945, construíram a base aérea de Pyeongtaek. Em 1945, quando os Estados Unidos assumiram o controle da metade sul da península, rebatizaram a base de K6, recebendo um grupamento aéreo dos fuzileiros navais norte-americanos. Em 1962, a base recebeu seu nome atual, Camp Humphreys, em homenagem a Benjamin Humphreys, um piloto de helicóptero que morreu no local num acidente aéreo em 1961. Ao longo das décadas seguintes, a base passou por sucessivas obras de ampliação, mas foi a partir do final do século XX que o local começou a receber unidades de outras bases norte-americanas encerradas na Coreia do Sul. Aquilo que começou como uma forma de cortar custos e facilitar o trabalho logístico, concentrando militares numa mesma área, acabou evoluindo para um projeto extremamente ambicioso para a criação de uma autêntica cidade militar a cerca de 60 quilômetros ao sul da capital, Seul. Um dos aspectos negativos em se concentrar muitos militares numa mesma região é o crescimento da prostituição, da violência e da criminalidade. Os militares, muitas vezes destacados durante longos meses, longe das suas famílias, envolvem-se com bebidas e mulheres, afetando de forma muito negativa a vizinhança e gerando atritos com a comunidade. Por isso, os militares norte-americanos planejaram Camp Humphreys para receber também as famílias dos oficiais e suboficiais. A base tem duas escolas, uma primária para até 850 crianças e outra secundária para até 950 jovens, além de creches e jardins de infância. No total, as instalações da base podem providenciar ensino para quase 2.000 crianças e jovens entre os 5 e os 17 anos. Como nem só de escola vivem os jovens, foi construído também um shopping center com um cinema de última geração, pista de skate e um parque aquático, ideal para uma região onde as temperaturas superam facilmente os 30 graus no verão. Ao fazerem isso, as Forças Armadas criaram em Camp Humphreys uma autêntica comunidade, com crianças e mulheres integrando-se de forma bastante amistosa na região. As instalações localizam-se em Anjeong-ri, na região metropolitana de Pyeongtaek, uma cidade que vem experimentando um grande crescimento econômico na última década, impulsionado pela chegada de novas empresas e serviços para atenderem à demanda dos militares e das famílias que estão se estabelecendo em Camp Humphreys. Quando as obras de ampliação terminarem, a base e instalações subordinadas receberão 28.600 militares, pertencentes a quase 3 dezenas de unidades. Considerando os familiares desses militares, estima-se que a população total de Camp Humphreys atingirá a marca dos 50.000 habitantes por volta de 2021.
que se espalharão por mais de 650 edifícios, numa área com quase 14 km². Só para terem uma noção do quanto isso representa, o Centro Histórico de São Paulo tem 4 km² de extensão. A base é conhecida pela sua força de helicópteros de ataque e de reconhecimento, especializados em voos noturnos, formada principalmente por helicópteros Chinook e o AH-64 Apache. A principal unidade estacionada na base é a Brigada de Aviação de Combate da 2ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos. A localização da base é muito estratégica, posicionando-se a mais de 100 km da zona desmilitarizada que divide o norte do sul, mantendo-se a uma distância mais segura em caso de ataque surpresa da Coreia do Norte. Toda a região é também protegida por um número não divulgado de baterias antiaéreas Patriot, e também encontra-se dentro da área de cobertura do THAAD, o sistema de defesa contra mísseis balísticos que os Estados Unidos montou na Coreia do Sul. Há também na região diversas unidades de sistemas de defesa de ponto falanques civis na sua versão terrestre, ideais para a defesa contra projéteis de artilharia convencionais. Algumas pessoas podem argumentar que concentrar tantos militares numa mesma região pode ser perigoso, mas como referi, os norte-americanos cercaram muito bem a região com meios defensivos, afirmando ser mais fácil defender uma única área do que defender 8 ou 9 bases espalhadas pelo interior do país. Como é óbvio, a construção dessa monstruosidade militar atraiu a ira de muitos grupos sul-coreanos, principalmente de agricultores que foram forçados a abandonar a região. Grupos ambientalistas também reclamam da poluição causada pelos veículos e que está afetando todo o ecossistema da região. Mas como é óbvio, é impossível agradar a todos, mas o governo sul-coreano faz tanta questão de que os militares norte-americanos se estabeleçam na região, que mais da metade dos quase 11 bilhões de dólares que custarão as obras está sendo bancado justamente pelo governo da Coreia do Sul. Para os Estados Unidos, ter uma base assim tão grande também facilita missões em outras áreas do Pacífico, já que de um ponto de vista logístico, é muito mais fácil organizar uma missão expedicionária a partir de um mesmo ponto do que de 3 ou 4 pontos diferentes. A ampliação de Camp Humphreys é mais um indicativo de que os Estados Unidos vieram mesmo para ficar no Pacífico, uma situação que, como é óbvio, preocupa muito a China e o seu plano de se transformar na potência dominante no mundo até 2050. Não se esqueçam de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. E além de adquirir produtos de qualidade relacionados com o tema do canal, estará também apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar.